Olá, ser de luz! Chamo-me Sofia Nóbrega e este é o meu podcast Raízes Profundas. Olá! Sejam bem-vindas, bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast Raízes Profundas. Eu estou mesmo muito feliz por estar aqui a falar convosco e eu quero falar um bocadinho de como foi todo este processo que antecedeu à criação deste podcast, que está totalmente ligado com o tema do episódio de hoje, que é o medo e como enfrentar o medo. Então, o que é que me levou a criar este podcast? Há mais de um ano que eu tive a intenção, tive a intuição de criar este podcast. Mas para quem me acompanha no Instagram, sabe que eu tenho vivido processos de cura milenares muito intensos que me levou a colocar tudo em causa, a deixar o meu trabalho como terapeuta de parte, a deixar de publicar no Instagram, a parar de ser uma voz ativa na área espiritual e a colocar em causa se eu queria ser. E neste último ano de 2023 eu sentia que estava com todas estas interrogações e sentia que não tinha a certeza se realmente queria e sentia muito medo também de começar o que quer que fosse. Então foi um ano em que tive muito que aceitar que aquele era o meu processo, naquele momento em que eu tive que aceitar o meu sentir. E mais no final do ano, nos últimos 2 meses, que foram os 2 meses mais intensos de 2023, a nível astrológico, a minha vida deu uma cambalhota tão grande para me colocar no meu centro, porque eu estava a seguir aquilo que sentia que era o normal, que era o possível, era o que a minha mentezinha me dizia que era o caminho, e a minha vida deu uma roda gigante, tão grande, para me colocar de novo no meu centro. Foi extremamente difícil, mas ao mesmo tempo colocou-me no meu centro e eu percebi que uma das minhas prioridades era colocar este podcast em marcha, ou seja, criar este podcast. Para quem me acompanha no Instagram sabe que eu adoro escrever, eu sempre adoro imenso comunicar, eu adoro espiritualidade, eu sou capaz de estar horas e horas a falar com os meus amigos sem me cansar sobre estes temas, a escrever, e o Instagram é bem aquele sítio em que eu ultrapasso sempre, é super limitativo ter um limite de caracteres, e eu comecei a sentir que precisava de um sítio para partilhar as minhas histórias, as minhas aprendizagens, as minhas inspirações, as minhas lições, trazer convidados que me inspiram sem um limite, ou seja, ter aquele espaço em que eu podia falar convosco, colocar a minha voz no mundo sem um limite e com liberdade. E então o podcast começou cada vez a ser realmente essa prioridade também por isso. E porquê raízes profundas? Raízes Profundas, o nome veio mais ou menos em novembro, dezembro de 2023, quando a minha vida deu aquela volta tão grande para me voltar a colocar no meu centro, e vinha-me sempre a expressão raízes profundas, raízes profundas. Mas a minha mente pensava, raízes profundas, se calhar há nomes melhores, raízes profundas. E eu estava imensas vezes com a minha namorada a simplesmente disparar nomes para o ar, e ela também. E o nome Raízes Profundas era o único que ambas dizíamos sim. Havia outro, mas não era nada de interessante. E eu sentia sempre, ok, é Raízes Profundas. E foi super interessante que há dias eu estava a organizar os destaques do meu Instagram. E lá em 2019, quando eu criei a página, e ao longo de todo esse tempo até 2024, eu sempre falei muito de raízes profundas e não tinha consciência. E é super interessante que também, quando comecei a sentir que era esse o nome do podcast, do nada toda a gente falava de raízes, raízes, raízes. E porquê raízes? Porque
a verdade é que tudo o que eu vou falar aqui e todo o meu processo na área espiritual é sobre raízes muito profundas. Eu há dias estava a escrever a descrição para o podcast e parei e pensei, mas qual é realmente, se eu tivesse que definir-me na área espiritual, qual é a minha especialidade? O que é que eu posso dizer que é aquilo que eu mais que sinto que é a minha especialidade, que mais me apaixona, e eu não conseguia encontrar essa resposta. Passou alguns dias e eu estava a meditar e eu tive a clara visão do que é que mais me apaixona na área espiritual. É realmente, eu sinto que amo desvendar os mistérios ocultos nas raízes profundas da alma. E o que é que isto significa? Eu amo, tanto na minha vida como também na vida dos meus clientes, das leituras angélicas, como nos meus amigos, quando partilhamos, eu amo ir fundo, realmente perceber naquele aparente problema qual é a camada mais profunda, porque nós muitas vezes achamos que é uma determinada coisa e quando começamos a escavar e a ir fundo na camada da cebola, percebemos que não é. Há muito mais para além daquilo que nós imaginávamos que era. E eu amo tanto espiritualidade, amo tanto falar sobre estes processos. E sem dúvida que criar este podcast e tantas outras coisas que eu quero criar e que tenho tido dificuldade de criar, foi sempre uma jornada de atravessar além do medo. Tem sido sempre esta cura milenar, fortíssima que eu vivi, que parecia que estava a limpar medos de tantas vidas. E foi sempre esta jornada de ir além do medo, de atravessar o medo, de dizer chega, já chega. Já chega de me estar a limitar, de me estar a bloquear a mim própria desta maneira. Eu vou começar antes de estar pronta. Neste momento, eu tenho medo de estar aqui, mas eu vou começar antes de estar pronta, porque se eu só começar quando estiver pronta, eu nunca vou começar este podcast ou o que quer que seja. E para quem me acompanha, eu identifico-me muito com a Inês Nunes, que é brutal, é uma voz ativa na área espiritual, uma líder de mulheres. E eu fui ao 100 episódio do podcast dela ao vivo, em dezembro mais ou menos, e no final eu estive a falar um bocadinho com ela e a falar-lhe que tinha medo, e ela disse, começa antes de estar pronta, Sofia. E ao longo da conversa ela terminou a dizer, mas minha querida, tu estás tão pronta. E a verdade é isso, ok, eu vou começar antes de estar pronta porque dentro de mim eu sinto que nunca estou pronta. Mas a verdade é que eu estou pronta. E tem sido esse caminho de... Eu sou super perfeccionista, é uma das coisas que mais venho trabalhar. Eu tenho karma de perfeccionismo e exigência. E quando penso em começar o que quer que seja, a mente diz, mas não vai ser muito bom. Não vai ser muito bom, não tens os recursos necessários... nunca vai ser tão bom como outros podcasts, portanto, se calhar é melhor não começares. E foi muito esta jornada de quando a minha mente, o meu egozinho vinha com essas tretas, dizer já chega, eu vou fazer com os recursos que tenho. E sempre que vinha esses pensamentos eu dizia já chega, eu vou fazer com os recursos que eu tenho hoje. E foi super interessante que quando a vida quando a vida nos está a guiar, porque nós muitas vezes vamos pelo que a nossa mente acha que é o possível, que é o expectável, e quando começamos realmente a seguir o que é para nós, e nesta criação do podcast eu senti muito isso, as portas abriram-se, a vida trouxe-me os recursos necessários, houve certos acontecimentos que me foram bastante óbvios, que isto estava tudo a ser tão divinamente guiado, que eu estava a ser tão levada pela mão de Deus, pela mão dos meus guias, pela mão do universo. E foi isto, eu vou fazer com os recursos que eu tenho, mais vale feito do que perfeito, a mensagem está aqui, eu vou confiar e
Eu já contei há dias esta história no meu Instagram, mas é que eu sou tão assim, eu sou aquela pessoa que eu planto a semente hoje. Eu planto a semente, eu rego e no dia seguinte eu estou assim, então, ainda não cresceste, já passou um dia, ainda não cresceste. E também tem sido esta jornada de aprender a ter paciência, de dar um passinho de cada vez. Eu olho para o fundo da escada e eu não sei como é que eu vou lá chegar, como é que eu vou concretizar os meus maiores sonhos. Eu não sei o como, mas eu confio. E quando eu olho para o final da estrada, claro que eu fico super desanimada. Como é que eu vou lá chegar? Porque eu sou tão impaciente, como é que eu vou lá chegar? E eu aprendi, eu vou dar um passinho, mas aqui é um passinho de cada vez. Um passo. E agradecer o tanto que eu também já consegui ultrapassar, porque às vezes o perfeccionismo também nos traz isso. Estamos sempre a focar na falta, a focar no tanto que ainda temos para desbravar e esquecemos de olhar para trás e ver: caramba, eu já cresci tanto, eu já cresci tanto, eu já ultrapassei tanto. E então, hoje para dizer-te que um passo de cada vez, começar antes de estar pronta e mais vale feito do que perfeito. E então, qual é o tema de hoje? O tema de hoje, eu tenho tantos temas para partilhar, tanto, e quando estava a sentir divinamente qual era o tema para o primeiro episódio, eu sentia que era o medo e como o enfrentar. Mas a minha mente, minha mente faz falar de medo. É que isto tem sido uma jornada de atravessar tantos medos. Para começar o podcast, eu já tenho imenso medo, porque no primeiro episódio eu vou colocar-me logo a falar de medo. Mas o divino é assim, e eu sentia que sim, estava cheia de medo por falar de medo, mas estava a ser divinamente guiado. Quando eu entrei na espiritualidade, há mais de 10 anos, eu li imensos livros e via-me imensos vídeos ainda hoje. E eu lembro-me de ouvir sempre muito que o medo não era real. O medo não é real. O medo é uma criação da nossa mente. São histórias que a nossa mente alimenta. Mas o medo não é real. E quando nós o enfrentamos, nós compreendemos isso e percebemos que só o amor é real. Mas quando nós estamos a sentir medo e quando estamos ali no fundo do poço, do mais fundo que existe, nós não queremos saber disso para nada, porque o medo parece bem real. Estamos a sentir tudo aquilo no nosso corpo e o medo parece mesmo muito real. E houve uma situação na minha vida, foi cerca de 2, 3 meses, há algum tempo que eu tive a pior fase de ansiedade que eu alguma vez tinha tido. Eu já tive alguns episódios de momentos da minha vida em que senti muita ansiedade, mas nunca como aquela fase. Nunca como aquela fase. Eu nunca me tinha sentido assim. Eu estava exposta naquele momento a uma grande pressão de todos os lados. A nível do trabalho estava exposta a uma pressão que eu nunca tinha tido, a um peso de responsabilidade que eu nunca tinha tido que enfrentar e aquilo estava a mexer muito comigo. A nível familiar, a nível das minhas relações, estava tudo a acontecer ao mesmo tempo e tudo coisas que mexiam imenso comigo. Foi super desafiante e intenso. Toda a minha jornada até aqui, aqueles processos de cura milenar foram super difíceis para mim e antecedeu tudo esta fase de ansiedade. E eu sinto que eu sempre fugi. Ou seja, quando eu tinha uma dor, uma ansiedade, um medo, uma tristeza, eu tentei sempre não sentir profundamente, porque doía muito, eu fugia. Eu não quero sentir isto não é meu, a famosa expressão, isto não é meu, eu não quero sentir, eu não quero olhar para isto, não quero sentir. Doía muito e eu não queria sentir. E esta foi a primeira fase que eu percebi. Eu tenho que aceitar sentir, profundamente.
parece que eu vou morrer. Tudo o que eu sentia no corpo era extremamente difícil, parecia que eu ia morrer, mas eu tenho que aceitar sentir. Além disto, além desta ansiedade, comecei a sentir medos que eu nunca tinha sentido. Parecia mesmo uma limpeza zona de muitas vidas. Eu comecei a sentir medo de andar de autocarro. Eu nunca tive medo de andar de autocarro. Eu comecei a sentir medo de andar de avião. Eu adoro andar de avião. Eu comecei a sentir medo de andar de comboio. Eu comecei a sentir medo de atravessar pontes. Eu nunca tive medo de atravessar pontes. Comecei a sentir medo de, do nada, sentir mal, de cair no meio do chão, estar sozinha, de desmaiar. Ou seja, para vos dar aqui também uma noção. E houve um momento, ou seja, eu comecei a perceber que quando eu estava a sentir ansiedade, eu tinha que sentir. Eu tinha que sentir. Parecia que eu ia morrer, mas eu tinha que sentir. E houve um momento, não um só, mas houve um, e depois desse vários, em que eu estava a andar no meio da rua sozinha e que não tinha nada para me agarrar. E que eu comecei a sentir, eu vou cair, tenho tanto medo, eu vou cair no meio do chão, vou me sentir mal. E naquele momento eu disse, ok, cai no meio do chão agora. Cai no meio do chão agora. Desmaia, sente-te mal, morre, não faz mal. Não me importa morrer, morre. Respirando. Porque aquele momento em que eu falei com o medo e que eu enfrentei, eu não sei explicar, mas a libertação foi tão grande. Eu voltei a recuperar o meu poder pessoal. Sempre que eu sentia aquele medo, eu dizia, então cai. Estás com medo de andar do autocarro? O que é que pode acontecer? Qual é o pior que pode acontecer? Então morre. E de repente, aquilo libertava-se, eu recuperava o meu poder pessoal naquele momento e aquilo libertou-se totalmente. Sempre que vinha eu fazia este exercício e aquilo libertou-se. E eu percebi que mas muitas vezes o pior que existe além do medo é o quanto nós alimentamos o medo do medo. Porque o medo de facto não é real e quando nós enfrentamos isso nós percebemos. Mas é aquele momento em que eu estou a sentir super medo e que eu alimento medo do medo, eu percebo, o medo não é real. Porque das duas uma, quando eu tenho muito medo, eles nunca se realizam. Quando nós estamos cheios de medo, se nós pensarmos, aqueles medos nunca se chegam a realizar. E quando se realizam, nós acabamos por dar a volta, nós acabamos por arranjar uma solução e nunca acaba por ser tão pior como a nossa mente tinha imaginado, como a nossa mente tinha fabricado. Por isso, quando eles se realizam, nós acabamos por dar uma volta e, no fundo, eles nunca se chegam a realizar. Só que o que cria tudo aquilo é o quanto a nossa mente gosta de alimentar o medo do medo. E então eu hoje gostava de te falar também um bocadinho do que é que significa a ansiedade a nível emocional, a nível espiritual e também quais são as origens do medo. A ansiedade, eu acredito que a nível pode ter várias origens, sem dúvida, dependendo das pessoas, dependendo do momento, mas eu acredito que quando nós estamos a sentir muita ansiedade, nós temos muito medo do futuro. Nós temos muito medo do futuro e nós não confiamos no processo da vida. É como se nós sentíssemos que nós estamos sozinhos e que não existe um plano maior em ação. É como se sentíssemos que temos que levar a nossa vida para a frente sozinhos. Estamos a fazer tudo sozinhos e não existe este plano maior em ação e que nos está a guiar. E como nós sentimos que somos nós que temos que fazer e que não é a vida, mas é uma ilusão. É uma ilusão de controle que não é real. Os medos são ilusões. A ansiedade, tudo ilusões terrenas. Porque no fundo é sempre a vida que nos está a guiar, é sempre a vida que nos está a mostrar o caminho. Nós só vamos para onde temos que ir.
Nós só vamos para onde temos que ir. Mas quando estamos muito ansiosos, nós sentimos que estamos a levar o barco todo, a mochila toda pesadona nas costas, sozinhos. E quais são então as origens dos medos? Eu acredito que aqueles medos inexplicáveis. Por exemplo, tenho uma amiga que tem um medo inexplicável de andar de avião e que ela já descobri que tinha morrido a andar de avião noutra vida há muito tempo. Uma amiga também que tem medos inexplicáveis, um medo inexplicável de cães. Eu acredito que os medos, este tipo de medos assim que vêm do nada e que são inexplicáveis, que não há uma razão lógica para nós o sentirmos, vêm de vidas passadas. A origem está em vidas passadas. O que é que aconteceu? Numa vida, perto da hora da morte, ou na hora da morte, aconteceu qualquer coisa muito forte e eu morri. Nesta vida eu volto a encarnar e há uma situação que não precisa de ser similar, mas pode ser. Mas há uma situação que me desperta a mesma emoção que eu senti naquela vida. E vem aquele medo inexplicável. Para quê? Para libertarmos, para sentir e libertarmos. A situação vem para que o medo, o karma possa ser provocado e nós sentirmos, porque libertar um karma é sentir a dor. Sentir a dor que naquela vida, não por ter acontecido e termos morrido, nós não tivemos tempo de integrar e de sentir profundamente. Outros medos, além de vidas passadas, da nossa infância, da nossa adolescência, eu acho sempre isto incrível, que as nossas crenças são moldadas mais ou menos até os 5, 6 anos, 7 anos de idade. Se nós, em adultos, não fizermos um trabalho consciente de limparmos as nossas crenças, a nossa vida está a ser guiada ainda por crenças que foram moldadas lá atrás, até aos 7 anos de idade, com os adultos que tínhamos à nossa volta, com as nossas experiências de vida com os adultos que tínhamos à nossa volta. Eu acho isto tão incrível. Vidas passadas, infância, medos que vêm da barriga da nossa mãe, uterinos, ou seja, tudo o que a mãe sente ao longo da gestação passa para o bebê. Se a mãe sentir muitos medos, muita insegurança, muita vergonha, muita tristeza, isso passa para o bebê. Mas medos que nós vamos fabricando depois, eu sinto muito isso, sinto que na infância e na adolescência eu não tinha medo, por exemplo, de andar naqueles parques de diversões, naquelas estruturas todas malucas. E é super interessante que quanto mais nós vamos para a nossa dimensão mental, diferente quando éramos crianças, vamos para a dimensão mental, racionalizamos, vamos ainda adquirindo mais medos, e como ainda alimentamos para lá do medo, ou seja, medo do medo, e além destes, ainda temos medos que vêm da nossa linhagem, que vêm dos nossos antepassados e que nós, por amor, por lealdade sistémica, nós continuamos a trazer. Porquê? Também porque nos está a ser dada a liberdade, a opção, a possibilidade de libertarmos todo um sistema sistémico e familiar. Então estas são assim algumas origens dos medos. E como é que tu podes libertar o medo? Psicoterapia. Psicoterapia ajuda imenso. Por exemplo, se tu fores ligado à área espiritual, podes também tentar arranjar um psicoterapeuta que esteja ligado à área espiritual. Por exemplo, existe e pode ser muito bom. Fazer limpeza energética, terapia energética, porquê? Porque na psicoterapia nós falamos, e é super importante ir lá ao medo, super importante autoconhecimento, conhecermos-nos, mas depois precisamos de tirar realmente o medo do corpo, do sistema energético e áurico, porque só falar e se não limparmos, fica a faltar qualquer coisa.
Mas, por exemplo, se tu não conseguires, há um exercício que é brutal. Um deles é aceitar sentir, como tu pudeste perceber pela minha história, aceitar sentir é parte do caminho. Aceitar sentir. 2, o medo vem. O medo vem, o medo vem, o medo vem. Eu fecho os olhos ou não, eu faço isto de olhos abertos também, mas em meditação, respirar conscientemente algumas vezes. E imaginar, trazer o medo todo para o peito. Todo. Por exemplo, quando estamos a sentir essa ansiedade, isto também serve para a ansiedade. Sentimos normalmente a ansiedade em todo o corpo, então trazer a ansiedade toda aqui para a zona do peito, até formar uma bola preta, gigante ou não. Imaginar que daqui de cima está a descer a luz, a grande luz de Jesus. A grande luz. Pedir ajuda a Deus, pedir ajuda ao que te fizer sentido, aos teus guias de cura, aos teus anjos da guarda. Recebes a luz e aqui colocas um aspirador de luz enorme, não interessa ver para onde é que ele irá, onde é que ele acaba. Colocas aqui no peito e vai saindo toda aquela densidade do corpo. Isto é super importante, fazer as vezes que forem necessárias, tirar aquela densidade do corpo e depois ocupar com luz o espaço que fica vazio. É simples, mas super importante e poderoso. Ai, mas eu não consigo fazer isto. Eu não consigo ver, eu não consigo visualizar. Imagina que está a entrar, imagina que está a sair. Intenciona. Se há coisa que eu tenho aprendido ao longo da minha jornada espiritual, o poder da intenção é enorme. É gigante quando nós intencionamos aquilo que nós queremos. É super poderoso. Então estas são algumas formas que podes libertar o medo. Aceitar sentir. Por exemplo, eu posso dizer-te que eu estou aqui, mas eu tenho medo. Eu tenho imenso medo. Aliás, um dos meus karmas é o de comunicação. E eu sei que em muitas vidas, em várias vidas, assim, por exemplo, na altura da Idade Média, na época da Idade Média, a minha personagem que eu fui lá atrás, porque as vidas passadas, isto também é importante, as vidas passadas só servem para nós irmos lá, se for importante, perceber o que é que aconteceu e libertar, limpar, mais nada. Não ficar fascinado, o que é que eu fui, ficar lá, isso não importa para nada. Importa se a vida passada, em alguma terapia que tu fizeres ou em alguma meditação, vier alguma memória, só importa perceber o que aconteceu a nível de sentir, de sentimento e libertar, limpar. Não serve para mais nada. E então eu sei que em várias vidas eu vim com o mesmo dom de cura. Com o mesmo dom de cura. E eu segui aquele caminho de curar, E claro que naquela altura, como é que eu era chamada? Chamadas bruxinhas. Eu fui muito mal interpretada em várias vidas. Por isso é que nesta vida venho com a mesma missão, porque não consegui concretizar. Fui muito mal interpretada e fui condenada à morte, mais do que uma vez. E naquela altura, quando as pessoas eram condenadas à fogueira ou enforcadas, aquilo tornava-se uma festa. Toda a gente estava a assistir. E eram mortes. Primeiro esperava-se muito para que a morte acontecesse. E quando acontecia, eram mortes muito horríveis, muito sofredoras, muito dolorosas. E todas as vidas, sem exceção, eu fiz o mesmo. Eu tinha sempre aquele discurso autopunitivo presente. Eles têm razão. Eles têm toda a razão. Eu sou culpada. Eu sou tão culpada. Eu não devia ser assim. Eu não devia ser assim. E sempre, até ao momento da morte, eu não devia ser assim. Claro está que hoje já percebi que tinha também esse discurso autopunitivo presente em mim, de culpar-me muito sempre, culpar-me, ter medo de ser quem sou. E claro está que está sempre tudo certo. Sinto um enorme desejo de ser uma voz ativa na área espiritual. E claro que está tudo certo.
sinto esse enorme desejo, mas depois sinto um medo, parece que eu vou morrer. Quando eu expresso a minha verdade, momentos em que eu expressei a minha verdade ao longo da minha vida, parece que eu vou morrer. Parece que às vezes a minha voz até fica rouca, do nada, e depois passa. Do nada eu tenho que falar e fica rouca, porque é a memória inconsciente que está a ser limpa. E é importante quando, por exemplo, este momento de me sentar ao microfone vem e eu sinto muito. Eu estou a provocar o karma. Que bom! Porque é preciso que ele seja provocado, que ele venha à tona, para que eu tenha consciência, para que eu possa limpar. E portanto, isto era assim, algumas coisas que eu te queria dizer. Aceitar sentir é incrível. Como quando aceitamos sentir o que for, aquilo desaparece ao seu tempo, vai curando. Curando, curando. E este podcast é sobre isto, curar e abraçar as nossas raízes profundas. Porque isto são tudo processos super profundos. E eu realmente percebi que enfrentar o medo é a coisa mais poderosa, porque aquilo que eu fazia era alimentar o medo, o medo, o medo, o medo. E quando eu percebi que, ok, retirei o medo do medo e enfrentei o medo, eles não se concretizam. E quando se concretizam, a gente dá a volta. E é super incrível. Ah, é? Cai no chão. Falar, perceber, ok, eu estou com medo disto, qual seria o pior que poderia acontecer se isto acontecesse? No meu caso era sempre, eu vou morrer. A memória inconsciente lá atrás. Eu vou morrer. Ok, então morre, não tenho medo. Se for para ir agora, pá, morro. E aquilo. E estamos quase a chegar ao fim do nosso primeiro episódio. Para terminarmos, uma coisa muito importante também é perceber qual é a parte de nós que está com medo. Qual é a parte de nós que está com medo? Porque eu normalmente quando estou com muito medo e faço-me esta pergunta, eu sinto e vejo a minha criança apavoradíssima. A criança que habita em mim, a minha criança interior está apavorada. E nós muitas vezes brigamos com ela. Brigamos e brigamos. Porque é que estás a sentir isto? Não deverias estar a sentir isto. Respirar. Porque uma coisa que também ajuda muito a atravessar o medo e a enfrentar é abraçar essa criança. Falar com ela e dizer, olha, tu estás segura, estou contigo. A mim ajuda-me muito estar a andar na rua e eu vou de mão dada com ela. Eu estou aqui sentada e ela está abraçada aqui a mim ao meu corpo. Criarmos essa intimidade com a criança porque é ela que sente medo. É ela que está apavoradíssima, super insegura. E então criarmos essa intimidade, darmos esse amor, darmos esse carinho. E abraçada a ela, de mão dada com ela, aí sim, aceitar sentir e enfrentar o medo. E eu juro que há qualquer coisa de mágica quando nós enfrentamos o medo e percebemos o que havia além do medo. Não era nada do que a nossa mãe tinha fabricado. E este foi o primeiro episódio. Estou tão feliz de estar aqui, mesmo muito, muito, muito feliz, muito grata à vida, a vocês, por estarem-me a escutar ou a ver. E se tiverem insights sobre este tema, contem-me também como é que enfrentam os vossos receios. Contem-me em @SofiaNóbrega_espiritual lá no Instagram. Contem os vossos insights, como é que atravessam os vossos medos. Se tiverem sugestões de temas, enviem-me. Muito grata e até o próximo episódio.